Marco Belo, Rádio Transamérica. Aqui, Antônio, eu vou ser justo. Na última entrevista coletiva, eu falei para você o seguinte: o Corinthians chutou não sei quantas bolas no gol, foi melhor na partida, mas o torcedor segurou até o último minuto. E perguntei quando que o Corinthians jogaria para dar tranquilidade para o torcedor, para dar alegria para o torcedor, quanto tempo demoraria. E hoje o torcedor que veio ao estádio se divertiu, mais do que tudo. Eu queria que você falasse sobre esse momento, sobre esse jogo de hoje e o que aconteceu na partida contra o Racing para que isso acontecesse. Obrigado. Bem, boa noite a todos, mais uma vez. Como é que eu lhe vou conseguir responder a essa questão? Eu sempre disse que não há jogos iguais, portanto, os adversários são diferentes, portanto, colocam-nos problemas diferentes e nós temos que arranjar soluções, portanto, isso não tem nada a ver, portanto. Se quer que eu lhe diga, eu acho que fizemos, até sobre o ponto de vista de equilíbrio, um jogo mais equilibrado no anterior, portanto, mas isso é as pessoas. Eu tenho que ver com os meus olhos e analisar com aquilo que eu vejo, aquilo que é a minha forma de jogar e a nossa forma de jogar e aquilo que nós trabalhamos diariamente. Portanto, acho que hoje até sofremos mais finalizações daquilo que eu gostaria, portanto, mas isso para as pessoas pouco interessa. As pessoas querem bolas, dribles, zonas de finalização, remates, bolas de calcanhar, lençóis, canetas, portanto, isso é que, se isso for um jogo entretido, ok, portanto, estamos de acordo. Agora, eu sou a pessoa que tem que ser a pessoa mais racional dentro deste processo e perceber onde é que nós acertamos e onde é que nós temos que cada vez mais corrigir e evoluir, mas é evidente que eu estou muito orgulhoso dos meus jogadores, portanto, mais uma vez, eles fizeram tudo, entregaram-se e atingimos o objetivo que hoje nos trouxe aqui, que era ganhar o jogo. Portanto, mais do que a forma, era atingir o objetivo, que era ganhar e terminarmos em primeiro e estarmos classificados diretamente para a fase seguinte, dentro de uma competição, como as outras todas, que temos uma missão. Agora, é pôr rapidamente este jogo para trás, olhar para ele, como é evidente, orgulharmos daquilo que nós temos desempenhado, mas eu também já disse, às vezes vamos jogar bem, outras vezes nem tanto, portanto, porque as pessoas no final, as pessoas vão olhar para o resultado, portanto, as pessoas não olham à forma muitas das vezes, porque se o adversário anterior fosse o Manchester City e ganhássemos 2-1, tinha sido fabuloso, portanto, só que as pessoas olham muitas das vezes até de uma forma não muito séria, porque hoje em dia não há equipas fáceis, portanto, e por menos ou por mais inferiores que elas sejam, pelo menos uma ou duas oportunidades elas têm no jogo. Podem ver, vejam, façam uma análise. Portanto, hoje em dia as equipas, mesmo tecnicamente inferiores, minimamente organizam-se para um jogo, têm bons treinadores, alguns jogadores que já tiveram em séries superiores, portanto, outros jovens que com o intuito de aparecer, portanto, hoje em dia não há jogos fáceis, portanto, e no sábado é outra história, por isso que eu digo que agora é desfrutar, celebrar, sim, estarmos orgulhosos do trabalho que eles desenvolveram e do objetivo atingido. Agora é 15 minutos para celebrar e começar a preparar amanhã um jogo que é para nós extremamente importante e desde já eu tinha dito hoje aos meus jogadores que eu queria 2 vezes mais do que eles costumam dar e eles deram. Se há torcida que me tem apaixonado e que não é que nunca tinha visto, é que nem nada parecido eu tinha visto relativamente àquilo que é esta torcida do Corinthians. Por isso, eles têm aparecido sempre, têm marcado sempre presença, têm sido determinantes para aquilo que tem sido o nosso desempenho e rendimento dentro da Neoquímica, mas eu agora vou-lhes pedir se eles me dão essa possibilidade já que hoje pedi 2 vezes aos meus jogadores, vou pedir ainda 2 vezes mais a eles no sábado, que para nós é muito importante, é mais uma decisão, uma final e que nós queremos sair vitoriosos nessa noite. Obrigado. Antônio, aqui. Boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Os jogadores não são uma máquina. Há alguns que demandam um pouco mais de paciência e calma. Eu te pergunto, o Coronado é esse jogador? E eu estendo para o Yuri. Você também é esse tipo de jogador? Eu não sou uma máquina, não. Que não são uma máquina. Os jogadores não são uma máquina.
é que o estilo de jogo do Antônio, ele requer muito da gente, sabe? Então, como ele disse hoje, desde a preleção, ele queria que a gente desse não só 100%, mas 200% de cada um. Então, hoje o meu jogo foi um jogo de bastante duelo ali com o zagueiro pelo lado esquerdo deles, então pude ajudar a minha equipe como eu batalhando, brigando, ganhando duelos e graças a Deus hoje a gente conseguiu uma grande vitória e recuperar para o próximo jogo, porque hoje foi um jogo bastante duro, de bastante duelo, como eu disse, acho que desgasta bastante, então eu tenho 4 dias aí para recuperar, não só eu como meus companheiros também, se Deus quiser a gente está recuperado em 100% para uma grande batalha que vai ter no sábado. Cada coisa no seu tempo, portanto, hoje é evidente que os holofotes vão estar sobre o Igor, mas eu acho que seria injusto para o restante daquilo que é o trabalho desenvolvido por uma equipa, portanto, há uns dias atrás era o Wesley, porque fez um grande gol contra o Fluminense, mas ele sozinho não consegue ganhar jogos, da mesma forma que o Igor hoje fez um grande gol e também sozinho não consegue ganhar jogos, portanto, isto é um sistema, é um conjunto de relações de jogadores que são todos determinantes e que basta para um falhar, para pôr em causa tudo aquilo que é um sistema. Portanto, isso aí, o Coronado eu já falei na coletiva anterior, portanto, é porque eu não posso estar aqui a falar do Coronado, que eu tenho que falar do Garro, eu tenho que falar do Bidon, eu tenho que falar do Yuri, eu tenho que falar do Wesley, agora vou dizer até ao fim. Eu tenho que falar do Romero, eu tenho que falar do Mosquito, eu tenho que falar do Pedro Raul, eu tenho que falar do Mateuzinho, eu tenho que falar do Fábio, vou dizer até ao fim mesmo. O Raniel, obrigado, vai-me dizendo aí, o Félix, o Kaká, o Gustavo Henrique, o João Pedro, o Caetano, o Raul Gustavo, o Bidu, vou dizer o Giovanni, ajuda aí. Não, é que eu vou dizer mesmo até ao fim. O Fausto, o Maná, o Arthur, o Rian, o Mateus Araújo. Portanto, é porque eu não gosto de individualizar, porque todos eles são parte importante. Porque para eu preparar um jogo, os outros também que ou ficaram no banco e não entraram, e aqueles que infelizmente eu não pude relacionar porque não podem vir todos, foram parte importante daquilo que tem sido um caminho que nós tínhamos trilhado. Agora, foi apenas uma vitória, portanto, atingimos aquilo que é o objetivo. Queríamos ganhar, se foi a jogar muito bem, se foi a jogar bem, se foi a jogar mal. Nós queríamos ganhar, porque isto no futebol e na vida, nós somos analisados e avaliados sempre pelos resultados. E era isso que nos trouxe, vitória, classificação. Muito orgulhoso destes jogadores, têm sido inexcedíveis, também às vezes levam pancada de uma forma injusta e também merecem viver bons momentos. Antônio, tudo bem? Boa noite. Rafael Sgrilles, Energia 97. Não precisa falar o nome de todos de novo, mas me permita... É que eu não falei o nome de todos. O assunto do Coronado ainda, porque foi a grande novidade para o jogo de hoje, né? Auxiliando o Garro ali. É uma tendência, uma variação para cada jogo, ou você já começa a admitir que você vai jogar com 2 articuladores do que com 2 extremos e o centroavante, que é o Yuri? É uma tendência, é jogo a jogo, e para o Yuri, 26 gols na Arena, mais um gol na temporada, artilheiro da temporada, mas só que no começo do ano e no final do ano passado, você jogava até de costas para o gol fora da área, vindo atacar o espaço. O que mudou é o posicionamento, porque essa mudança para o Yuri goleador em 2024? Não, fala que eu depois começo a falar, eu fico cansado. Cara, a equipe e o Antônio têm um estilo de jogo que explora bastante uma característica minha, que é de atacar o espaço. Hoje eu tive grandes oportunidades ali também, com passes do Igor, do Garro, e graças a Deus pude fazer um grande gol ali também. Foi um momento difícil que eu passei no final do ano passado. Apanhei bastante também de todo mundo, dentro de campo também. Era uma característica que não é a minha, mas eu tive que adotar, eu tive que aprender a jogar aquilo. E tive problemas também, acabei tendo uma pubalgia, porque faziam muita força de costas para o gol. E, querendo ou não, eu tentava ajudar a minha equipe, infelizmente não era uma característica minha, mas graças a Deus agora tem dado muito certo e espero que eu possa ajudar ainda muito o Corinthians. Aqui, boa noite. Não, eu tenho que responder ali à questão do Coronado. Essa já é a terceira pergunta, 2 sobre o Coronado. Por que não veio ele? Exatamente, não sei porque é que ele podia estar aqui e responder. Eu avisei para vir o Coronado. Assim, eu sempre disse que nós olhamos para o adversário e fazemos uma análise sobre ele, portanto, e percebemos os espaços que nós eventualmente podemos ferir e aqueles espaços onde o adversário se sente mais confortável, nós temos que retirar esses espaços.
E depois nós tentamos, de acordo com aquilo que são esses espaços, encaixar os jogadores dentro das características para poder atingir esse objetivo. Portanto, é tão simples quanto isso. Agora, se o Coronado... É assim, disse-me que o Coronado ajudou o Garro, não foi? Mas o Coronado também ajudou o Bidon, ajudou o Fagner, ajudou o Mateus. Eu falava, eu dizer, porque isto é uma equipa, e, portanto, isto não é o Coronado Futebol Clube, portanto, nem é o Garro Futebol Clube, isto é o Corinthians Paulista, portanto. E todos nós somos importantes. Vocês já viram o trabalho que o Félix e o Kaká hoje desenvolveram? E se calhar passam ao lado daquilo que é, se calhar, o merecimento que nós tínhamos de elogiá-los, portanto, dentro de um avançado extremamente difícil que eles têm, portanto, o Nandim, portanto, só que nós só olhamos aquilo que é o espetáculo, portanto, é a mesma coisa que eu disse aos jogadores, uma coisa é ganharmos 3-0, outra coisa é 3-1, e eu não gosto de ganhar 3-1. Quer ganhar 3-0, 4-0, 5-0, portanto. E isso demonstra cada vez mais uma construção de uma equipa que ela vai ter avanços e recuos. Não pensa que isto aqui vai ser para toda a hora. Portanto, isto vamos também ter que sofrer. Portanto, as outras equipas jogam, nós não jogamos sozinhos. Portanto, e nós temos que compreender isso. Portanto, nós estamos a falar de pessoas, muitas das vezes nós não sabemos de que forma é que eles acordam, portanto, os problemas que eles têm. Portanto, eles não são máquinas, muito bem, eles são seres humanos, portanto, têm os seus problemas como nós todos temos, portanto, e não reagimos todos os dias da mesma forma. Portanto, e a partir daí, acho que a equipa, mais uma vez, fez um jogo sobre o ponto de vista ofensivo e de qualidade do seu jogo bom. Portanto, acho que podia ter sido um bocadinho mais equilibrado em alguns momentos, porque acho que os jogadores entusiasmaram-se demais, empolgaram-se demais. Portanto, eles também depois perceberam que estavam muito por cima do jogo, mas há uma coisa que eu antes não me posso esquecer, era dar uma palavra a uma pessoa que eu um dia era fã dele e nunca sonhei ser treinador dele. E aquilo que eu consegui ganhar em 4 meses, para além de realizar esse sonho de ser treinador do Paulinho, é de levar um amigo para a vida. E isso não tem preço. Portanto, isso aí pode vir o 4-3-3, pode vir o Coronado a associar-se com o Garro, pode vir o Yuri a fazer 300 golos na Neoquímica. Nada substitui a amizade que eu nutro por ele e nutro por muitos outros, também nutro aqui pelo meu menino, que é isto que nós levamos do futebol. Portanto, porque nós, aquilo quando eu falo a eles, que nós somos um grupo, mas também somos uma família, nós e nas famílias, nós passamos momentos bons, mas também momentos mais desafiantes, portanto, e nós é nessas alturas que muitas das vezes as pessoas que nós levamos pancada, mas é entre nós que nós temos que nos agarrar uns aos outros. Por isso, só para não fugir, uma palavra ao Paulinho, eu não sei se ele eventualmente vai continuar, qual é a decisão dele. Foi um privilégio para mim ser treinador de um dos maiores jogadores do mundo. Eu apreciei sempre a qualidade de um médio que conseguisse ser um competitivo, ter qualidade de passe e conseguir também ser finalizador, porque um médio, é por isso que ele foi caro, foi um jogador caro, portanto, porque tinha golo, portanto, e os médios que têm golo são os médios mais caros. E pela carreira brilhante que fez, conseguiu estar a top ao longo da sua carreira, chegar a um dos maiores colossos do futebol mundial, que foi o Barcelona, e chegar à seleção brasileira, jogando 2 Copas do Mundo, representando aquilo que é o amor da vida dele, que é o Corinthians, ajudando a conquistar um título que ficará gravado nas páginas douradas deste clube. Por isso, um abraço fraterno ao Paulinho, é uma pessoa extraordinária, portanto, e isso não tem preço. Portanto, eu posso hoje dizer que ele é meu amigo, e isso um dia eu vou falar aos meus netos que eu fui treinador do Paulinho com um orgulho enorme. Gosto mesmo muito dele, Paulinho. Ora, parabéns pela tua carreira. Aqui ainda sobre o Paulinho, então, Vinícius Lúcio, central do Timão. Quero saber como é que perdeu uma liderança importante como o Paulinho e perdendo uma liderança como ele e o Cássio, como cultivar outras lideranças para formar novos elencos, para que os garotos menos experientes tenham, digamos assim, um conforto na hora do jogo, na hora da cobrança, na hora que a vitória não vem. Olha, ninguém te pergunta nada, mano. Não, pode. Vai lá.
A seguir é para o Yuri, a pergunta é para o Yuri, não respondo. O próximo eu não vou responder, é para o Yuri. Eu já quando foi a situação do Cássio, eu disse que um vestiário basicamente é uma sociedade e dentro dela existem várias micro-sociedades. Mas dentro dessa sociedade, eles muitas das vezes, com a ausência vai sair o Cássio, realmente uma personalidade muito forte, uma liderança forte, todos gostávamos muito, portanto, a mesma situação do Paulo, mas as sociedades de forma natural elas reestruturam, portanto, e as novas lideranças emergem, portanto, a não ser que eles fiquem a olhar uns para os outros e aí tem que atuar. Mas é como eu falei já anteriormente, as lideranças geralmente elas são aceitas, não são impostas por ninguém, porque ninguém gosta de impor nada que os outros eventualmente possam não gostar, portanto, mas ela se tiver que chegar a esse ponto vai, mas felizmente este grupo não tem essa identidade, portanto, é um grupo bom, um grupo de gente que gosta de aprender, que se dão bem uns com os outros. Eu só espero, já saiu o Cássio, o Paulinho, eu espero, eu até falei, que preservem o Fagner, portanto, porque muitas das vezes eu ouço para aí com cada disparate, mesmo antes, quando eu cheguei ao Corinthians a falar do Fagner, parece que alguém me convidou a falar isto, mas o Fagner é uma pessoa extraordinária, pá. Portanto, um profissional íntegro que se integra de corpo e alma a esta causa. Já disse isto, digam-me, é capaz de ser dos top 3 laterais direitos no Brasil, digam-me algo, pá, eu posso estar enganado, portanto, e também às vezes me engano, portanto, não acerto tudo, mas isso é a minha opinião, e ele está no top 3, portanto, isso é a minha opinião. Infelizmente hoje nós tivemos a perda dele, espero que não seja nada de grave, porque ele é um jogador importante dentro e fora do campo, e eu acho que temos que preservar mais um ídolo, porque na minha opinião o Fagner é um ídolo do clube, por tudo aquilo que já viveu, as experiências que já teve e aquilo que ele agrega e o respeito que tem por todo o grupo, portanto é uma liderança muito aceita por todos, mas as novas lideranças vão emergir de uma forma natural e, como eu digo sempre, as pessoas façam, independentemente da sua importância e da sua idolatria, mas os clubes continuam e o Corinthians vai continuar. Obrigado. Antônio, Yuri, aqui, boa noite. Vou respeitar o desejo do professor fazer a pergunta primeiro para você, Yuri. Ainda na Sul-Americana, o Corinthians teve um jogo contra o Argentinos Júniors fora de casa, em que o ambiente era um pouco conturbado e muita gente não via o Corinthians conseguindo a classificação. Jogando na Neoquímica Arena, mas tudo vira muito rápido e queria ouvir você e depois o Antônio também sobre essa parte mental, como vocês têm trabalhado internamente para em um ano em que as coisas têm oscilado bastante de cima para baixo, manter a cabeça boa e sair de momentos mais difíceis, como aquela derrota lá, para um momento feliz, como mais uma vitória em casa hoje, por um placar elástico e, consequentemente, uma classificação às oitavas. Aquela partida foi uma partida muito difícil. Tecnicamente, eu também não pude fazer uma grande partida, acabei saindo no intervalo. Um jogo muito difícil, a gente sabia que seria difícil e aqui em casa foi totalmente diferente. Graças a Deus, a gente pôde fazer grandes gols, jogadas ali que saíram em gols e não tomar gol é o que o Antônio tem falado, né? Que é o mais importante. Acho que o grupo defensivamente tem melhorado bastante e na frente, graças a Deus, a gente vai continuar fazendo gols e garantindo vitórias, resultados importantes aqui dentro de casa, que para nós é muito importante. Nesse final dessa fase foi muito importante essas vitórias dentro de casa, então a gente tem que manter esse percentual de não tomar gols e continuar fazendo ainda mais. Yuri. Tem alguma para mim? É aquela? Eu vou-me tornar repetitivo porque não há jogos iguais, portanto, já ganhámos a jogar bem, já empatámos a jogar muito bem, portanto, as pessoas não se lembram, mas para mim o melhor jogo que nós fizemos foi contra o Fortaleza em casa e acabámos por empatar 0-0, portanto... e as oscilações, quais são as equipas que não oscilam? Portanto, quais são as equipas que não oscilam? E é assim, este é o meu 23º jogo. Portanto, vínhamos numa condição difícil quando eu cheguei. Portanto, as pessoas perdemos uma vez para a Sul-Americana, o mundo ia cair. Mas
não acabava ali. Portanto, as pessoas têm que ter alguma calma, alguma racionalidade. Portanto, não há jogos iguais, uns jogos vão correr melhor, outros nem tanto, mas há uma coisa que é garantia desta equipa, deste grupo, que eles vão dar tudo para podermos ter mais alegrias do que frustrações. E isso aí é garantido. Agora que nós não vamos ganhar até ao final da temporada e quando eventualmente houver um insucesso, vai cair o mundo outra vez. Portanto, as pessoas têm que perceber que vai ser um ano desafiante. Eu já avisei, já alertei para as pessoas depois não ficarem espasmadas. Portanto, vai ser um ano desafiante. Repare que a meio do caminho vai ser indigente. Eu já da outra vez vim aqui, olha, Rojas, Palácios nunca tivemos, o Maicon terminou a temporada, o Pedro Henrique está de fora, o Matezinho regressou, há um conjunto e um naipe de jogadores, o Paulinho, o Cássio, portanto, quer dizer, percebam que é só fazer um desenho, pô, é só fazer um desenho e perceberam que o clube está em transformação, pô, e que aqui, dentro desta fase conturbada, muitas das vezes que até se vive fora, quem tem dado a cara, quem tem dado alegrias, é este grupo, são estes jogadores, não sou eu, são estes jogadores, pô. Porque senão estava muito pior. Portanto, e é nessa perspectiva que nós temos que, muitas das vezes, valorizar aquilo que eles fazem, que têm feito e que merecem o nosso respeito, a nossa consideração e a nossa salva de palmas, porque eles alheiam-se tudo dentro das circunstâncias e dificuldades que nós vamos vivendo e eles conseguem apresentar e dar resultados e alegrias às pessoas. Repare que na Neoquímica só perdemos uma vez e foi contra um adversário que fez um remate à baliza, fez um golo, portanto, e que toda a gente reconheceu. Portanto, aquilo que eles têm feito tem sido de grande qualidade e eu sou um treinador orgulhoso por ser treinador deste grupo. Antônio, Tainá Barbosa da Timão. Você, apesar das vitórias do Corinthians, você comentou sobre os reforços, para que o time seja competitivo em todos os campeonatos. Hoje, o Roger Guedes presente na Arena, é um nome que te agrada? Ah, sim. Pô, quem é que não gosta do Roger Guedes? Se eu puder, fique por aí, pá. Eu também vou ser treinador dele. Nem volta. Nem volta. E para o Yuri, hoje não teve nenhum familiar para homenagear de filho, mas a sua comemoração com o gol que você fez, sim, comemorou com o Paulinho, qual o sentimento e também o impacto que a saída dele causa no elenco do Corinthians? É um cara muito importante para mim, principalmente nesse momento passado difícil que eu passei aqui. Ele me deu muita força, toda hora ele falava que eu não tinha que ter tanta responsabilidade assim. Calma, Yuri, calma, calma, calma. E durante os treinos também tem me ajudado bastante, tem me mantido focado para toda hora querer evoluir, querer melhorar. E é um cara que vai fazer muita falta, sim. Espero que... vou estar feliz pela decisão que ele tomar. É um cara que vai estar marcado para sempre na história do Corinthians e na minha carreira também. Sobre o Roger já falei, portanto, se ele quiser pode ficar aí, que fica a ser treinador dele, não tem problema. Pá, gosto muito dele, é um jogador de grande talento e grande qualidade. Aqui. Boa noite, parabéns pela vitória. Iório Neto, do Portal Viva RTV Esportes. Aproveitando a sua resposta para a colega, Yuri, você passou pelo Luxemburgo, pelo Mano Menezes, você foi criticado em algumas situações aqui. Bastante. Por você, inclusive, você é um goleador, você é um artilheiro, né? Então, hoje, a gente percebe que você está bem recuperado, voltou a fazer gol. E quero manter fazendo. Exatamente. Então, quer dizer que fazendo. Quem acertou realmente aí a sua colocação foi o Antônio Oliveira. E aproveitando para o Antônio, falamos de vários jogadores, mas faltou um que precisaria ser citado, Carlos Miguel, que na saída do Cássio tem feito aí grandes partidas, hoje inclusive, os 3-0 foi importante pelas defesas que ele fez. Queria o seu comentário sobre isso. É por isso que eu, às vezes, quando eu falo depois eu sabia que me ia esquecer de alguém, portanto, mas o Carlos, portanto, é alguém que veio substituir um ícone do futebol, portanto, não é um goleiro qualquer, portanto, mas ele pela forma de ser e de estar dele, ele está perfeitamente preparado para a responsabilidade que é ser número 1 de um grande clube como é o Corinthians, portanto, tem desempenhado a sua tarefa, é um grande guarda-redes, eu já falei que tem um potencial e uma margem de progressão enorme, portanto, e que se ele quiser,
pode chegar e ambicionar a chegar talvez à seleção, portanto, mas eu acho que ele agora tem que se consolidar dentro do clube e tem toda a minha confiança e a confiança da torcida e a confiança principalmente do grupo de trabalho que o acolheu e ajuda também diariamente. Plácido Besse, da TV Globo, boa noite. Peraí. Pô, o Antônio, ele é Eu já sabia, eu disse assim, calma, porque eu já sabia que ia falar de mim. Que é elogio, né? O Antônio é um cara que está sendo fundamental nessa minha evolução. Até nessa semana ele acabou comentando sobre o ocorrido que teve lá no DM, quando eu estava com um problema da tendinite no joelho dele. Pô, cara, eu sabia que eu já conseguia jogar, mas eu queria zerar para mim voltar bem, para mim voltar me entregando dentro de campo, mas ele falou para mim que eu tinha que encarar esse grande problema, porque eu vinha de uma partida muito, muito complicada, de muitos erros técnicos, e fui bastante cobrado. E ele foi um cara que me levou para o jogo, eu acreditei nele e falou, não, você vai entrar, vai fazer um gol e a gente vai voltar feliz para casa. E foi bem assim. Então, desde essa grande partida, eu tenho crescido, tenho evoluído bastante, quero crescer e evoluir cada vez mais. E agradeço também a confiança dele e de toda a comissão que eles têm em mim. Obrigado. Agora sim, Plácido Besse, da TV Globo. Desculpa, Yuri. Primeiro, para você, se nessa saída de grandes jogadores e ídolos, você já se sente uma referência desse atual elenco? Você já passou por bastante coisa aqui ao longo desses anos, já que você está no Corinthians. Só 1 ano e meio. Você já se sente uma referência? E para o Antônio, um cara que é pouquíssimo falado aqui é o Hugo. Ele chegou muito discreto no início do ano, ao lado do Romero, é o cara que mais jogou nessa temporada, já 28 jogos. Dá para perceber que a torcida cada vez mais confia nele. Hoje, por exemplo, ele errou um passe só, de 51 que ele deu no jogo. Então tem que melhorar. Queria saber, na sua opinião, hoje, ele é o titular absoluto da lateral esquerda? A lateral esquerda está em boas mãos com o Hugo? Vamos lá ver. O Hugo é o exemplo da falta de paciência que as pessoas têm, portanto. Se eu eventualmente enverdasse e fosse para as redes sociais, o Hugo nunca jogava. Está a entender? Portanto, só que as pessoas querem resultados para ontem, olham para aqui, para os jogadores, não percebem o contexto onde eles vieram, onde eles têm que se inserir e têm que se adaptar. Portanto, com todo o respeito pelo Goiás, o Hugo veio do Goiás, portanto, veio para um contexto completamente diferente. O Corinthians, estamos a falar talvez dos 2 maiores clubes do Brasil, portanto, e nessa perspectiva temos de ter alguma paciência, eu próprio, portanto, e não é, se eventualmente o jogador não fizer um jogo menos conseguido, vem outro. As coisas não funcionam dessa forma, portanto, é insistindo, persistindo, dando confiança, acreditando, aprendendo, corrigindo. Portanto, e nessa perspectiva, o Hugo, é evidente, salta aos olhos toda a vista a evolução que ele tem, o crescimento que ele tem, cada vez mais adaptado ao clube, cada vez se relaciona melhor, porque são colegas diferentes, que ele joga aqui, que ele jogava no Goiás. Portanto, ele joga hoje em dia na relação que queria com o Bidon, que queria com o Wesley, que queria com o Romero, que queria com o Coronado daquele lado, portanto, ou com o Garro que apareça, com o Raniel, com o zagueiro do lado da coisa, que já foi o Gustavo Henrique, hoje é o Kaká. É um jogador cada vez mais estável. Portanto, é evidente que tem a minha confiança, como o Bidu. O Palácios eu não posso dizer, porque eu nunca o tive à disposição desde que eu estou aqui há quase 4 meses. Portanto, é um jogador que tem crescido, tem evoluído, acredito muito nele, e é um menino com um potencial enorme, e acho que ele, em vez de acertar 51, eu acho que ele tem que melhorar, ele tem que acertar mesmo os 52, e aí sim estamos a falar em 100% de eficácia. E é nisso que nós vamos trabalhar, nesse passo durante a semana. Bom, eu fico muito feliz pelo reconhecimento, né? Passei muitos momentos aqui, bons, ruins, e acho que eu quero ser referência dentro de campo, sabe? De poder ajudar meus companheiros lá dentro de campo. Nesses momentos difíceis que eu passei calado, não falei com ninguém, não coloquei a cara lá fora para falar mal de ninguém, para responder ninguém, então aguentei tudo muito calado, e foi com o trabalho que eu consegui dar a volta por cima, e com jogadores como esses, com grandes ídolos que me ajudaram para a minha mentalidade de dar a volta por cima de tudo isso que eu passei e dar certo. Então, eu acho que
Temos grandes jogadores, temos ídolos aí ainda, então eu fico muito feliz pelo reconhecimento e creio sim que um dia eu posso me tornar um. Professor, aqui, ó. Boa noite, tudo bem? Você fez alguns alertas durante a sua coletiva de que nem tudo pode ser empolgação, que um Campeonato Brasileiro, sobretudo, o buraco é mais embaixo, e sábado você pega já de cara um time que perdeu um jogo nos últimos 11, se recuperou na Libertadores, muito forte fisicamente. Queria que você falasse, porque se você entrar na internet agora, o Corinthians já está parecendo que é o Manchester City, porque esse é o clube, um clube de muita visibilidade, um 3-0 eleva muito tudo, é tudo muito empolgado. Queria que você falasse um pouquinho do que vem aí pela frente, um Campeonato Brasileiro difícil, e que você pudesse passar para o torcedor de que nem sempre as coisas vão ser flores, eu imagino, você já até fala um pouco sobre isso, mas eu queria que você desse esse alerta também, porque um 3-0 desse, a tendência é empolgação, e talvez sábado achar que vem outro 3-0 e depois outro 3, o quanto nessa hora o seu pé no chão, enfim, sua tranquilidade nessa hora como comandante da equipe. Obrigado. Não, independentemente de ser brasileiro, Libertadores, ou Sul-Americano, ou Copa do Brasil, ou estadual, é o próximo jogo e é nessa forma que nós vamos viver o nosso dia-a-dia. Portanto, eu já disse logo no início da coletiva que os jogos são diferentes, portanto, e os adversários são diferentes, os problemas são diferentes, portanto, e nós temos que arranjar as melhores soluções para cada adversário, independentemente da sua valia, portanto. E agora, para nós, o jogo mais importante da nossa vida é no sábado, portanto, e nós temos que nos preparar da melhor forma para enfrentar o Botafogo, vamos a isso, portanto, respeitamos o adversário, percebemos da sua valia, percebemos dos investimentos que também que faz e que tem feito, portanto, que não é definitivamente não é o nosso, mas nós temos que ser racionais, portanto, e perceber que pode o jogo acontecer e também ser um grande jogo no sábado, portanto, e espero, e nós vamos trabalhar para que isso, portanto, mas o jogo, sabe, o jogo é muito aleatório, muito imprevisível, nós não podemos, portanto, é por isso que há 2 ou 3 dias atrás eu fui rever o jogo para ver se eu estava a ficar maluco contra o América Natal. Portanto, e que eu fiquei assustado que as pessoas disseram que nós levámos um sufoco. Eu até fiquei com medo que os números estavam ao contrário, mas honestamente eu fui rever e com toda a honestidade e intelectualmente honesto, também para não enganar as pessoas, portanto, não é por fazer 1 ou 2 remates consecutivos à baliza que levamos um sufoco, senão, portanto, o adversário também joga, senão já metemos ali 10-0, metemos umas estacas e ganhamos sempre, portanto. E o futebol, infelizmente, não é assim. Nós vamos querer sempre reduzir a imprevisibilidade, analisando o adversário, retirando os espaços onde ele se sente confortável, explorar onde ele é mais frágil. Portanto, perceber que no sábado é um jogo importante, é o jogo da nossa vida e com certeza eles mais uma vez, agora a recuperar, vão dar tudo para conquistarmos os 3 pontos. Antônio, aqui, Luiz Fabiani da Itatiaia. O Paulinho deixa o Corinthians ainda há 20 dias do final do contrato dele e deixa naturalmente uma lacuna no elenco porque ele era a reposição imediata ali, assim na maioria dos casos, na ausência do Ranielli. Nesse período, casa justamente com o período que o Moscardo vai seguir no Corinthians. Recentemente o Augusto até falou que a utilização dele dependia do seu aval. Queria saber se você pretende usar o Moscardo nesses 20 dias que restam de contrato. E do Yuri, o cara do seu lado falou recentemente numa entrevista que você bem é jogador de seleção. Você projeta isso para a sua carreira? A seleção segue sendo uma ambição sua? Quem é que disse isso? Eu? Então não estava bem. Que isso? Eu falo, não precisa de inimigo, cara. Lógico, é um grande sonho. E quando eu for à seleção, vai ser o treinador também dele. Pá. Amém, amém, amém. O ano passado eu tive essa grande oportunidade, né, cara? Eu tive um bom início ali de ano. Em 2022 também, no fim da temporada, acabei tendo uma fase muito boa e fui premiado com essa convocação para a seleção, mas eu tenho um grande sonho, sim, que é de voltar, de vestir essa amarelinha de novo, que é o maior orgulho para mim e para toda a minha família também, com certeza. E também desejar uma boa sorte para ele, que eu creio que continuar com esse bom trabalho que a gente está fazendo, acho que ele também pode receber uma grande oportunidade. Amém, amém.
Então aposto. Relativamente ao Moscardo, se houver a possibilidade, eu quero realmente utilizar o Moscardo. Antônio, Yuri, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Antônio, eu queria que você falasse qual o seu papel nessa reformulação do elenco do Corinthians, perdendo alguns líderes, né? Qual vai ser o seu papel daqui para frente nesta reformulação junto à diretoria? E para o Yuri, se há alguma passagem específica do Paulinho que te marcou nesse tempo aqui, né, que você está no Corinthians, se você pudesse contar esse bastidor para a gente, se houver, claro. Obrigado. Cara, tem muitos momentos que eu acho que é melhor a gente deixar entre nós as resenhas nossas, mas o Paulinho é um cara muito especial, um cara que, pô, passando por momentos difíceis, sempre chega sorrindo ali no CT, e acho que isso que motivou ainda mais cara, meu problema é pequeno perto do que esse cara. Então é um cara muito especial e vou levar pro resto da minha vida. Vi ele ali com as crianças, com o filho dele, com o José, que é um grande amigo, sempre quando vai no CT também eu brinco pra caramba de chutar bola com ele no campo. Não só ele, mas uma família muito abençoada. E é um cara que eu vou levar pro resto da vida, cara. Obrigado. Imagina. Já? Não, pode responder. Desculpa. Não, é sobre a reformulação, não é? Eu já falei e o clube já sabe as necessidades, portanto, e eu também já falei que para vir encher não serve, portanto. Tem que realmente chegar e ser uma opção válida, portanto. E também é importante, nesta reformulação, não perder mais ninguém. Portanto, e isso, a não ser que tem que ser, no mínimo, ao valor que os outros andam a vender aí. Portanto, e agora já vou pôr pressão no clube, porque eu vejo jogadores aí a ser vendidos por valores astronómicos, aqui no próprio, com idades, por exemplo, agora estamos a falar do Wesley, portanto, eu no mínimo não aceito menos de 60 milhões. Obrigado, Antônio. Obrigado, Okay? Yuri. Boa Obrigado. noite a todos.